Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, a nossa aula de número 4. E desta feita nós vamos ter uma revisão, ok? Eu quero contar com a participação de cada um de vocês nessa revisão, porque é a partir daqui dessa revisão que nós vamos fazer uma avaliação na próxima semana. E é baseada, né, nessa revisão que estamos fazendo aqui e nas outras atividades que vocês já fizeram ao longo das nossas aulas, ok? Eu sou o professor Raimundo Cruz e mais uma vez sejam bem-vindos, ok? Estamos falando, pessoal, da Europa, ok? Falamos primeiramente da Europa de modo geral, depois nós particularizamos aí para a Europa Ocidental, ok? E vamos continuar falando, né? Vamos fazer essa avaliação e vamos continuar falando aí da Europa Ocidental. Já falamos um pouquinho dos aspectos físicos, né? Primeiro falamos dos aspectos gerais, depois falamos dos aspectos físicos e depois falamos da população. Na nossa última videoaula nós falamos da população e depois nós tivemos uma videoaula aí com outro professor que falou sobre a crise migratória na Europa. Uma excelente aula, né? Nós vamos explorar um pouquinho também dessa videoaula na nossa avaliação. Então aí, continente europeu, né, que nós estamos estudando. Olha só, na nossa videoaula de número 1, nós falamos sobre algumas características da Europa, né, como disse, de modo geral. E aí está. É o berço do capitalismo, a Europa. Foi lá onde se deu a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ou seja, o início, né, da Revolução Industrial. Eu gosto sempre de enfatizar aqui o país que teve esse início da Revolução foi a Inglaterra, né, o país primeiro a se desenvolver no mundo e, lógico, na Europa, certo? Foi também palco da Primeira e Segunda Guerra, das Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, beleza? Também foi onde ocorreram grandes mudanças geográficas, né? Principalmente no século XX, certo, gente? Nós tivemos aí, por volta de 1990 até o ano 2000, uma grande mudança no mapa mundi. Por quê? Porque alguns países, algumas nações, alguns territórios que eram considerados, no caso aí da Europa, eram considerados repúblicas, passaram a ser países, ok? Então essas mudanças geográficas elas ocorreram nesse sentido aí, né? O mapa mundi, a partir de 1990, ele teve uma mudança considerável em se tratando aí de países, né? Novos países que se tornaram independentes, ok? Países que eram considerados repúblicas. Nós vamos depois estudar a CEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Vamos ver em mais detalhes aí esses países que eram repúblicas de outros países e passaram a ser países independentes. Daí porque a mudança geográfica, especificamente, né, no mapa mundi. É palco também aí da União Europeia, né, os blocos econômicos também passam por essa questão da Europa, né, os blocos econômicos, e aí nós temos o mais, vamos dizer assim, o mais importante, né, bloco econômico da Europa, que é a União Europeia, beleza? Com quase todos os países aí fazendo parte da União Europeia. Países também com elevado nível socioeconômico, ou seja, países que têm uma elevada renda per capita, né? Países que têm, digamos assim, um nível de desenvolvimento muito alto, não são todos, mas a maioria tem um nível de desenvolvimento muito alto. E esses países, pessoal, uma característica desses países que tem nível de desenvolvimento altíssimo, que tem renda per capita altíssima, que tem baixo nível de, digamos assim, de analfabetismo, são países também que têm baixo índice de natalidade. Então, olha só, as características de um país subdesenvolvido. Baixo índice de natalidade, baixo índice de mortalidade, certo? Alta expectativa de vida e baixo nível de analfabetismo. O índice de analfabetismo nos países desenvolvidos, ele é muito pequeno, ele beira aí, no geral é 1%, 1,5%, 0,5%, é muito pequena a taxa de analfabetos nos países
desenvolvidos. E um desses detalhes que nós estamos destacando aqui é o baixo índice de natalidade, ou seja, nasce poucas crianças, né? Nesses países desenvolvidos ou nos países que têm um elevado nível socioeconômico, ok? Então, nós dizemos sempre numa linguagem mais popular que quanto maior a renda de uma pessoa, menor o número de crianças que nascem por família, ok? Isso tem vários fatores para que isso ocorra, né? Mas o que é correto, o que é certo é que esse detalhe a gente observa nas famílias dos países que têm um elevado nível socioeconômico, ok? Beleza? Quando falamos do continente europeu, nós destacamos aqui alguns aspectos físicos e um desses aspectos físicos que nós podemos destacar são os mares mais importantes, né? Mais importantes da Europa. Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Adriático, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mar da Noruega, o Mar Egeu e o Cáspio. São muitos mares na Europa, né? E que têm grande importância para o continente europeu. Então gravem aí, né, esses mares, porque possivelmente nós vamos estar perguntando na nossa avaliação, não é, os mares mais importantes do continente europeu. Ok, gente? Possui 3 grandes ilhas. O continente europeu possui 3 grandes ilhas. As ilhas da Grã-Bretanha, a ilha da Irlanda e a ilha da Islândia. Olha só, Irlanda e Islândia. São 2 coisas diferentes, ok? As 3 ilhas mais importantes aí do continente europeu. O continente europeu também, pessoal, possui aí várias penínsulas, né? Várias penínsulas. E aí tem a Península Escandinava, a Península Jutlândia, a Península Ibérica, a Península Itálica e a Península Balcânica. Então são 5 penínsulas aí, né, que se destacam aí no continente europeu. Então não há motivo para você no dia da avaliação não saber, né, pelo menos 3 dessas penínsulas que se destacam no continente europeu, né? A Escandinava, a Itálica, a Ibérica, a Balcânica e a Jutlândia, né? São 5 das que nós estamos destacando aqui. Então gravem aí o nome dessas penínsulas, ok? O relevo e a hidrografia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o relevo e a hidrografia do continente europeu. Predominam baixas altitudes, ou seja, são terras consideradas baixas e com o nome de planícies, até 200 metros de altitude, ok? Então, a maioria das terras do continente europeu não beiram aí os 200 metros de altitude, consideradas planícies, né? A maioria. Possui cadeias montanhosas? Possui sim, mas são poucas, né? Aí com aproximadamente 4.000 metros nos Alpes e com aproximadamente 5.000 metros no Cáucaso, né? Formação de planaltos também, cadeias de montanhas tem também. E as planícies, como já destaquei aqui, e as depressões são maiorias, principalmente as planícies, são maioria no continente europeu. A hidrografia, gente, destacam-se 3 rios aí na hidrografia do continente europeu. Olha só, nós temos aí os rios Danúbio, Volga e o Reno, certo? São 3 rios de grande volume de água e que servem como vias de transporte, principalmente, né, no que diz respeito a esses 3 rios aqui. Aí tem algumas características do rio Danúbio, né? Tem sua nascente na Alemanha, atravessa um grande número de países, serve de limite entre alguns países, principalmente rio de 3 importantes capitais, ou seja, passa aqui por Viena, Budapeste e Belgrado. E a via de ligação entre a Europa Ocidental e a Oriental, ok? Então esse rio é muito importante, principalmente por fazer essa ligação entre a Europa Ocidental e a Oriental. Nós estamos estudando a partir daqui a Europa Ocidental, ok? O rio Volga, né, mais extenso do continente, navegável com grande extensão, congela em boa parte do ano as suas águas. Gente, coisa boa, né? A gente ter um rio congelado em boa parte do ano. Eu acho que seria muito interessante. Se nós pudéssemos fazer uma visita a esse rio quando ele estivesse congelado, né?
Não sei não, né? Sair de uma temperatura de 38, 40 graus, na nossa aqui, para chegar num rio congelado, sei não. Ia dar alguma coisa. Mas vamos lá. O rio Reno separa a Alemanha da França. Corta a principal região industrial da Alemanha, né? E é nesse rio que temos grandes construções de usinas hidrelétricas, ou seja, é um rio que tem grandes usinas hidrelétricas, o rio Reno. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a Europa Ocidental, que foi palco, né, das nossas últimas, da nossa última fala, né, no que diz respeito à videoaula. Olha só, características gerais da população. A Europa Ocidental apresenta os melhores indicadores de desenvolvimento humano do continente e do mundo, ou seja, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na Europa são os melhores, tanto na Europa como no mundo, gente. Né? O que é isso, professor? É o desenvolvimento humano, pessoal, é a qualidade de vida das pessoas, né? É a educação das pessoas, é o grau de instrução das pessoas, é o nível de analfabetismo, o índice de analfabetismo, que é muito baixo. É a renda per capita dessa pessoa, né? Quanto uma pessoa ganha durante um ano num país desses aí. Tudo isso é que faz com que a gente tenha aí um indicador bom, né? Um indicador altíssimo. Ainda que existam evidentes contrastes entre o nível de desenvolvimento de seus países. Quer dizer o quê? Que tem alguns países que têm pobres também, bastante pobres, mas em consideração a países subdesenvolvidos, esse índice ou esse número de pobres, né, de pessoas com nível de renda, se tratando de subdesenvolvimento, né, esse número é muito pequeno. Em 2015, entre os 10 países do mundo com maior índice de desenvolvimento humano, 6 deles se localizavam na Europa Ocidental. Coloquei isso aí, né, para vocês numa das nossas videoaulas e nós destacamos aí mais uma vez aqui. Países com os melhores IDHs na Europa Ocidental em 2015. Olha só os países aí que nós colocamos. Os 6 países com melhor IDH na Europa Ocidental em 2015. A Noruega, né? Nessa época aí era o melhor lugar para se viver, a Noruega, né, no mundo, a Suíça, a Alemanha, a Dinamarca, a Holanda e a Irlanda. Aí você poderia estar perguntando, professor, por que não está aí o Brasil? Por que não está aí a Argentina? Por que não está aí outros países aqui da América do Sul ou da América Latina? Por que só está esses aí da Europa? Porque é lá que estão os países com os melhores IDHs do mundo. Ou seja, os melhores lugares para se morar no mundo. É por isso que há uma corrida para esses países aí. Nós vimos aí na última videoaula, né, que foi uma videoaula sobre a crise migratória, né, para Europa, ou na Europa, e uma excelente aula, né, beleza mesmo. E a gente viu aí porque que eles querem ir para esses lugares aí, principalmente para a Alemanha. Certo, gente? Renda per capita elevada nesses países, melhor distribuição de renda, né, em comparação com outros países, investimento de grande parte do PIB em serviços públicos. Que serviços são esses? Educação, saúde, transporte e saneamento básico. A maior parte do PIB é aplicado nesses serviços aqui, ok? Atualmente, a maioria dos países da Europa Ocidental apresentam baixas taxas de mortalidade e natalidade. Isso resulta num baixo crescimento vegetativo da população. Gente, olha só. Eu disse para vocês que esses países da América, esses países da Europa, principalmente da Europa Ocidental, são países que têm baixas taxas de natalidade, baixa taxa de mortalidade, baixo índice de analfabetismo e alta expectativa de vida. Isso são características básicas, não são só essas, de países desenvolvidos, certo? Países desenvolvidos. Então, nesses países aqui, a taxa de natalidade ela é muito baixa em relação a países subdesenvolvidos, ok? Beleza? Pessoal, corra aí para o seu módulo agora, dê uma revisada aí nas suas atividades que foram feitas aí no módulo e que vão servir também de base para a gente fazer a nossa próxima avaliação, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau!